Bom, pessoal, então, na nossa última aula, nós conversamos sobre os materiais. Então, a gente fez todo aquele contexto histórico sobre os materiais, fizemos o contexto com relação à própria evolução dos materiais e como que eles estão inseridos diretamente no nosso dia a dia. E depois nós falamos dos tipos de materiais e algumas definições envolvidas com cada tipo de materiais. E exemplificamos o como que eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? Hoje, pessoal, a gente começa a falar sobre a estrutura, hoje, né, e na verdade as nossas, hoje mais duas aulas, a gente vai falar sobre a estrutura desses materiais. Nós comentamos que quando a gente fala em materiais e ciência dos materiais, a gente fala em materiais sólidos. Então, especificamente, essa área da ciência dos materiais, ele trabalha com os materiais sólidos, que nada impede, pessoal, que no processo esses materiais estejam na forma líquida e depois são transformados em sólidos. Mas quando a gente estuda as propriedades, quando a gente estuda as aplicações, quando a gente estuda os processos, sempre nos remete a materiais sólidos, certo? E aí o que acontece é que a gente estuda essas propriedades. Se eles são materiais sólidos, a gente sabe que existe uma organização estrutural, uma organização molecular, que essa organização ela vai depender do tipo de ligação química desse composto. Então a gente vem lá do tipo de átomo que forma aquela ligação, depois nós temos o tipo de ligação que ele forma, e aí depois nós temos a organização dela, e que essa organização vai trazer consequências, que essas consequências são as próprias propriedades dos materiais. Então, a gente estuda essa questão microscópica para poder entender e justificar a questão macroscópica, certo? Que não é o que a gente vai ver nesse começo, pessoal, não é nada diferente do que vocês já viram, porque a gente já estudou bastante a questão da estrutura intramolecular, né? Da estrutura microscópica dos materiais e das ligações. Então, vai ser uma revisão rápida aí desses conceitos iniciais que envolvem átomos, que envolve ligações, que envolve propriedades, certo? E aí depois uma segunda parte que a gente vai falar dos materiais sólidos em si, a estrutura cristalina e a estrutura mais encontrada em cada tipo de material sólido, certo? Então vamos lá. Um minutinho. Todo mundo enxerga, pessoal? Todo mundo enxerga? Não? Pra mim não tá aparecendo. Eita, peraí. Pra mim, não. Tá, eu que não pus mesmo, só organizei aqui. Agora tá, pessoal? Agora tá. Então tá. Bom, pessoal, então o título é a parte da estrutura atômica, né? Então, quando a gente fala na estrutura dos materiais, por que é importante a gente saber? Porque na questão dos materiais, o que me interessa? As propriedades. Porque a partir das propriedades a gente vai ter a aplicabilidade desses materiais. Então, o que nós temos? Que quando a gente fala da propriedade do material, então, que propriedade é essa? Pode ser qualquer uma. Pode ser uma propriedade elétrica, pode ser uma propriedade mecânica, pode ser uma propriedade térmica, pode ser uma propriedade química.
Então, tudo isso, todas essas propriedades, elas dependem dos arranjos geométricos dos átomos, né? Então, o modo pelos quais eles estão organizados. E claro que esse arranjo vai depender do tipo de interação entre os ácidos e as moléculas que os constituem. Então, o que, que acontece? A propriedade é o resultado macroscópico desse arranjo geométrico e das interações entre átomos e moléculas que constituem esse material. E aí, para isso, a gente volta para alguns conceitos básicos, que é a própria estrutura atômica, as configurações eletrônicas e as ligações atômicas e as ligações interatômicas. Né? Então, na verdade, o modo com que os átomos se ligam para formar substâncias e o como que esses átomos e ligações, vamos dizer assim, se relacionam com as suas moléculas vizinhas. Então, as diferentes interações que vão fazer com que a gente tenha arranjos e, consequentemente, determinadas propriedades. Então, nós sabemos aqui que toda matéria, né, tudo que aqui ocupa o lugar no espaço, ela é formada por átomos, e que os átomos, eles possuem prótons, nêutrons e elétrons, que cada uma dessas subpartículas, eles têm características elétricas e características de massa. Então, nós sabemos que o próton, ele tem um caráter positivo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O nêutron não, e o elétron a mesma carga do próton, porém com uma carga negativa, né? Já a massa, nós temos que a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos, o nêutron a mesma massa, e o elétron, pessoal, ele tem praticamente mais de 2.000 vezes, né? Na verdade, aqui em quilos, ele vai ter praticamente 10 mil vezes, não é 10 mil vezes, pessoal. É uma diferença de 10 mil vezes, uma diferença de 10 mil vezes na massa, para menor. Então, o que, que a gente diz? Que quando eu comparo uma massa da ordem de 10 a menos 31 com uma massa da ordem de 10 a menos 27, essa massa do elétron ela é praticamente insignificante. Então, o que rege a massa de um átomo é a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Oh, meu Deus, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. E o que rege a carga de um átomo é a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Que a gente lembra lá do início que se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o meu átomo ele é neutro. Se a quantidade de prótons é maior que a de elétron, ele possui uma carga positiva. E se ele possui uma maior quantidade de elétrons, ele possui um excesso de carga negativa, certo? Então, vamos lá. E aí, aquelas relaçõezinhas, né? Então, o número atômico é a identidade do átomo, está relacionado com o próton, a massa atômica é a somatória de prótons mais nêutrons, a unidade de massa atômica é 1/12 do carbono 12, a massa atômica é uma média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos encontrados na natureza. Então, por isso que numa tabela periódica a gente não encontra a massa atômica 1 ou 35 ou 12, né? A gente sempre encontra 12,012, a gente encontra 1,0079, a gente encontra 35,453. Por quê? Porque esses valores são das médias ponderadas dos isótopos encontrados na natureza, certo? E o mol, né? Que é um parceiro nosso, né? Então, que a um mol é uma unidade de medida da quantidade de matéria, onde nós temos que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons. Então, é uma forma de fazer uma medida, né? Bom, a estrutura atômica passou por uma evolução, né? Então, desde o modelo atômico lá do Dalton, que falava que o átomo era uma esfera, né? E que não havia carga, que era uma esfera maciça e indivisível. E de lá para cá, esses modelos atômicos, eles evoluíram, né? A ponto
de passar pelo modelo de Rutherford, né, que foi um marco em função da separação, né, que ele colocou da presença de carga e também da separação das partículas. Depois, os modelos de Bohr, né, que colocou a questão do modelo planetário, como os elétrons rodando, né, na forma elipsoidal, né, numa forma planetária em torno do núcleo, né, onde no núcleo teria a concentração de prótons, né, e que isso seria quantizado. E depois o modelo de Schrödinger, né, que ele fala sobre a não localização exata de um elétron, mas ele fala sobre um possível local aonde esse elétron está presente, né? Então, o local mais provável, né? E já não existia mais essa ideia do modelo planetário, né? Mas sim dos orbitais, que eram os locais mais prováveis do elétron estar presente. Então, aqui só uma comparação, né, dos modelos e da ocupação, né? Então, o que o modelo de Bohr, ele coloca o elétron numa eletrosfera, o Schrödinger, ele coloca isso num possível local, né? Então, traçado aí uma gaussiana do local mais provável. Então, o que o elétron estaria numa eletrosfera, né, ou numa linha, o último modelo ele coloca isso como o local mais provável, né? Então, não sei se dá para vocês perceberem que isso daqui está sombreado, né? Porque é o local mais provável de se encontrar. E aí toda aquela questão da estrutura atômica, né? Então, da gente ter as camadas, né, com os locais mais prováveis e com isso uma localização, vamos dizer assim, desses elétrons com relação à camada que ele se encontra, a subcamada, né? O elétron, qual é o orbital que ele está presente, né? Então, o número quântico principal como sendo a camada, depois o segundo número quântico seria qual a subcamada que ele estaria presente, né? Então, se é S, S, P e assim por diante. E depois qual o local qual o local, qual o orbital que ele estaria dentro dessa subcamada, né? E depois qual era o sentido desse elétron, que seria o quarto número atômico, o quarto número quântico, né? Então, o número quântico principal, que era 1, que era N, que é o número da camada, né? Sempre contando do centro do átomo, do centro do núcleo para fora, né? As subcamadas, lembrando que as subcamadas elas são formadas por orbitais progressivos, né? Então, na camada 1 eu só tenho um orbital, uma subcamada, na segunda camada eu tenho duas subcamadas, na terceira camada, três subcamadas e assim sucessivamente, certo? E a quantidade de elétrons em cada uma delas, lembrando que em cada orbital eu só posso ter 2 elétrons, então, consequentemente, na primeira camada eu só posso ter 2, na segunda camada eu só posso ter 8, na terceira camada posso ter 18, e assim sucessivamente, certo? E depois, né, pessoal, embora a gente coloque os números quânticos como um endereço, né, dos elétrons, seria fácil se os elétrons ocupassem os espaços em função de ocupar os níveis e os subníveis, né, de uma maneira regular, né? Então, a partir do núcleo, das camadas mais próximas do núcleo para as mais externas, mas a gente sabe que isso não ocorre. Que o que ocorre é a ocupação desses níveis e subníveis de acordo com o nível energético. Então, também aconteceu o quê? Que Pauli fez um estudo bastante complexo, né, e completo, recente, né, vamos dizer assim, porque não completou 100 anos isso ainda, né, então que
cada nível e cada subnível, eles são quantizados, então que eles têm uma certa quantidade de energia. E que quando o elétron ocupa esses orbitais, essas subcamadas e essas camadas, o que acontece é que ele sempre vai ocupar um espaço de menos energia, o que não significa que seja uma camada mais externa. Então, eu posso ter, ou mais interna, porque eu posso ter camadas mais externas que são menos energéticas do que camadas internas. Por isso, então, que a gente tem o princípio de exclusão de Pauling. Então, quando a gente observa... Está muito pequeno, pessoal. Então, quando a gente observa, né, aquela distribuição de Pauling, eu tenho que o menos energético, o subnível, né, e os orbitais menos energéticos é o S, depois é o SP da segunda camada, depois é o SP, o D da terceira camada, depois da quarta camada, a gente vê que o subnível S ele é menos energético do que o D da camada 3, que é ali que começa a ter uma distorção da distribuição. E aí o P. Aí depois, na outra camada, a gente vai ter o S, né, o P, o D, né, que na verdade o D ele vai ter uma energia maior que o S e o P da camada seguinte. E assim sucessivamente. Né? Então, aqui um outro gráfico com a exemplificação do átomo de sódio, que tem 2 elétrons na primeira camada, depois 8 elétrons na última camada e mais 1 elétron na terceira camada, certo? Então, ele ocupou o subnível S, o subnível S e o P da segunda camada, e o subnível S da terceira camada, certo? E aí, quando a gente fala dessa distribuição eletrônica, na verdade, isso acaba sendo válido para todos os elementos presentes na tabela periódica, né? Então, nós sabemos que na tabela periódica a gente tem uma classificação, né? Então, na verdade, várias classificações, e uma delas é com relação ao tipo de elemento, né? Então, elementos que são elementos metálicos, e elementos que não são metálicos. Então, no caso dessa minha tabela periódica, ela tem cores, né? Então, lembra que essa grande classificação de metais, nós temos os chamados metais, os não metais e os gases nobres. Por muito tempo, ficou uma fase intermediária aqui, que eram os semimetais, que eles tinham características de metais, mas também tinha algumas características de não metais, que eram esses elementos aqui em torno dessa linha preta. Mas hoje o que acontece é que não tem mais essa classificação. Ou o elemento é metálico ou ele é elemento não metálico. Por isso, essa divisão em preto. E essa tabela, ela até faz nos traz outras informações, né? Então, no caso, os elementos da família 1 são os metais alcalinos, da família 2, os alcalinos terrosos, depois em rosa são os metais de transição, depois em rosa mais claro os lantanídeos, em lilás os actinídeos, depois outros metais que antes tinham o comportamento, alguns deles de comportamentos não metálicos, né, ou semimetálicos, depois os gases nobres e em verde os não metais. Então veja que silício, telúrio, né, arsênio, eles já são descritos como elementos não metálicos. E aqui essa tabela também ela traz uma outra legenda com relação ao estado físico e também se ele é um elemento natural ou sintético, né? Então nós temos que os elementos escrito em preto, eles são sólidos, então por isso a gente vê aqui que esses elementos eles são sólidos à temperatura ambiente. Os que estão em vermelho, eles são gases, e os que estão em verde, eles são líquidos. E no caso, então, o que a gente tem de líquido de metal é o mercúrio, e o que a gente tem de líquido em não metal é o bromo, certo? E aí também
que esses elementos eles são sintéticos ou naturais. Então, a gente vê que existem alguns elementos sintéticos, né, principalmente os elementos que são mais pesados, né, então que estão lá no pé da tabela periódica, alguns descobertos recentemente, né, que nem tem nome, coitadinhos, e alguns dos actinídeos e também dos lantanídeos, né, na verdade um lantanídeo e depois muitos mais pesados dos actinídeos, que também são elementos sintéticos, certo? E aí, esse sintético é o quê, pessoal? É serem produzidos por meios de processos de fusão ou processos de fissão nucleares. Então, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre esses elementos mais novos, né? Que eles foi estudado apenas a síntese e não as propriedades. Por quê? Porque esses elementos eles têm um tempo de vida muito pequeno, né? Então, o tempo de meia-vida deles é muito pequeno. Então, consequentemente, não tem tempo hábil para estudar as propriedades deles, que eles acabam se desintegrando, certo? E aí, com isso, a gente entende que essas propriedades todas desses átomos, né, se eles são sólidos, se eles são oxidativos, se eles são agentes redutores, se eles são sólidos ou se eles são líquidos. Isso tudo, pessoal, a gente precisa lembrar que esses elementos eles não vivem sozinhos. Então, são pouquíssimos os elementos que não interagem com outros elementos. Quem são esses elementos que não precisam interagir com outros elementos para se tornarem estáveis? Quem são eles? Os gases nobres? Os gases nobres, né? Então, é sabido que eles são os elementos que não reagem com ninguém. Mas se vocês forem dar uma olhada em alguns livros de química inorgânica, vai aparecer um capítulo lá sobre a reatividade dos gases nobres. Porque hoje já tem estudos que comprovam que os gases nobres eles reagem muito pouco. Então existe aí cloreto de xenônio, brometo de neônio, mas são muito raros os estudos sobre isso, né? E aí comenta sobre a forma iônica desses elementos, né? Então tem alguns autores que já falam da reatividade dos gases nobres, que é muito baixa, mas que ela existe, certo? E aí, então, já que eles não vivem sozinhos, o que acontece é que eles precisam interagir com outros elementos. E esses outros elementos, então, se unem a eles a fim de atingir a estabilidade. E essa estabilidade eles adquirem por meio de ligações químicas. E que nós sabemos que existem vários tipos de ligações químicas e que, de acordo com o tipo de ligação química, também vai refletir na propriedade do material, né? Então, quando a gente fala nas propriedades, nós estamos falando das forças interatômicas, né? Então, que é aquele princípio simples da aproximação do núcleo, da aproximação dos átomos entre si, e aí, com essa aproximação, então, começar a acontecer alguma coisa entre eles, né? Seja uma questão de compartilhamento, seja uma questão de doação e recepção, mas a gente vê que já começa a rolar uma química ali entre esses átomos, certo? Então, um princípio simples, a interação entre dois átomos isolados, interagem à medida que se aproximam um do outro a partir de uma distância finita. As grandes distâncias, as interações são desprezíveis e a pequenas distâncias, cada átomo exerce força sobre o outro, né? Então, essa é o modo pelo qual ocorre um processo ou a formação de uma ligação química. Então, a interação entre dois átomos, a interação à medida com que se aproximam de uma distância finita. Por quê? Porque se ele está a grande distância, não tem interação nenhuma entre eles, porque um vai chegar ao outro. E depois, as pequenas distâncias, a gente sabe que já tem uma força de atração. Mas o que vai reger essa força de atração? O que rege essa força de atração são as cargas de núcleo
e cargas de nuvens eletrônicas, certo? Ou do próprio elétron. Então, quando a gente fala da formação da ligação e a ligação atômica, pessoal, existe o que a gente chama de força atrativa, que é essa com que, à medida com que um átomo se aproxima do outro, ele vai formar alguma coisa, ou então as forças repulsivas, que na verdade, se eu tenho um átomo muito afastado do outro, eu posso dizer que existe uma indiferença, mas eu posso dizer que existe uma força repulsiva. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou atraindo o átomo, os dois átomos, eles não estão sendo atraídos. Então, consequentemente, eles acabam sendo repelidos, né? Então, essa intensidade da força atrativa ou da força repulsiva, então vai dependerá da separação e da distância interatômica, né? De uma distância suficiente para que eles possam se enxergar, e aí quando eles se enxergam, eles se atraem, né? Então, a magnitude dessa força atrativa depende do tipo de ligação existente entre os átomos. A força repulsiva surge das interações entre nuvens eletrônicas carregadas negativamente e que são importantes nos pequenos raios, né? Na medida em que as camadas eletrônicas externas começam a se sobrepor, né? Então, essa força de repulsão ela acaba não sendo tão significativa, né? Mas a gente tem uma resultante, que a força total vai ser a somatória da força atrativa com a força repulsiva. Então, se a minha força repulsiva é muito pequena, o que vai acontecer é o que vai prevalecer é a força atrativa, certo? E aqui alguns gráficos, né? Então, um gráfico, isso daqui é tudo do Callister, pessoal, que é um livro que está na referência bibliográfica de vocês, que ele é o pai da ciência dos materiais, né? Então, esse livro do Callister, ele é um livro de cabeceira para quem estuda materiais e para quem gosta de materiais, né? Ele tem bastante informação sobre os materiais. E aí, o que a gente tem aqui, então, um gráfico, né, na verdade, dois gráficos que falam da dependência entre a força repulsiva, atrativa e a resultante. Isso no A. E depois no B, a dependência do potencial de energia de repulsão, né, atrativa e resultante em relação à separação interatômica para os dois átomos. Então, aqui, a dependência da força repulsiva e aqui a dependência, né, do potencial, pessoal, o A da atrativa, né, da força atrativa, e no B a força repulsiva. Né? Então a gente vê que aqui no gráfico eu tenho no meu eixo X, né, a separação interatômica. Então aqui no zero é que eu não tenho separação nenhuma, e aí à medida com que eu vou tendo uma separação interatômica, a gente vai vendo o comportamento, então, das forças, tanto atrativas como também das repulsivas. Então, a gente vê aqui nesse pontilhado. Pessoal. Nós vemos aqui nesse primeiro gráfico, né, então, que a gente tem uma força atrativa que, à medida com que nós temos a separação, né, o aumento da separação interatômica, a gente vai tendo uma diminuição dessa força atrativa. E no caso aqui, o outro pontilhado, a gente vai vendo que vai crescendo a minha força repulsiva. Mas lembrando que a somatória das forças atrativas e repulsivas, elas têm que ser igual a zero. Então, consequentemente, para que haja um equilíbrio, a força atrativa e a força repulsiva, elas acabam se igualando. E que a gente chama de estado de equilíbrio, que é a distância R0. Então, que é a menor distância existente para que ocorra uma interação. Né? E qualquer alteração será contrabalanceada pela força oposta.
Fica claro isso, pessoal? Todos conseguem enxergar no gráfico esse afastamento? Então, afastou os núcleos, diminuiu a força atrativa e surge a força repulsiva, certo? Aqui, então, no primeiro gráfico, em termos de energia, de força, e aqui no segundo, em termos de energia. Só que vocês vejam que o comportamento da energia repulsiva e da energia atrativa, ela vai gerar o que a gente chama de uma força resultante, dentro de uma distância ótima, vamos dizer assim, certo? Então, olha aqui a força atrativa crescendo e a força, não, desculpa, pessoal, a energia atrativa crescendo e a energia repulsiva diminuindo, certo? E aqui a dependência das forças repulsivas, atrativa e a resultante em relação à separação de dois átomos isolados, né? Então, no caso aqui, a gente tem, é o caso B, né, que é a dependência do potencial da energia repulsiva. Então, a gente vê também que existe um E0, que é a energia resultante. Né? E aí, claro que existe toda uma continha que envolve essa energia, que vai ser a somatória de um raio infinito até o raio, né, que vai ter um certo valor em função da força e da variação do raio. Então, aí, para vocês se divertirem um pouquinho, uma equação de integrais, né, porque envolve a variação do raio, que é o da distância, na verdade, da distância entre os raios de dois núcleos atômicos. Então, o que, que a gente vai ter? Que essa energia E0, que foi essa que a gente enxergou aqui, nada mais é do que a energia de ligação. Lembra que vocês viram lá na fisicoquímica? Então, o que, que acontece? É a energia mínima para que eu tenha a formação da ligação, que varia de acordo com o tipo do material, que a gente já sabe, e da própria propriedade de material, que vai ser uma consequência. Então, de acordo com esse distanciamento ou do comportamento do átomo, a gente vai ter esse tipo de comportamento gráfico. Então, quanto maior a energia de ligação, a gente sabe que maior é o ponto de fusão e ebulição. Por que que a gente sabe isso? Que a interação é bastante forte, e aí que a gente vai precisar fornecer uma energia bastante grande para que eu tenha um rompimento dessas interações intermoleculares. E aí o estado físico é o vale estreito e profundo, né? Então, que é essa ponta da minha parábola, ou dessa parábola meio distorcida, certo? E aí as ligações, que vocês já conhecem muito bem. Então, aqui, pessoal, ela chega numa situação de energia de ligação, né? Então, em função dessa aproximação. E aqui a gente começa a ver as interações básicas, que vocês já viram desde lá do começo do curso. Que a ligação iônica, ela acontece entre um metal e um não metal, e que os átomos tendem a ganhar, a perder elétron. Por que isso? Porque eles têm pouco elétrons na última camada. Então, os metais sempre com poucos elétrons na última camada e os não metais com muitos. Né? Então, quem são esses não metais? É o próprio oxigênio, o cloro, o bromo, o flúor, o próprio enxofre, o nitrogênio, que vão ter essa função de serem receptores de elétrons, né? E que, na verdade, possui um valor de eletronegatividade bastante elevado. Né? Os átomos tendem a ganhar ou perder elétrons para adquirir as configurações, como a gente já sabe, a fim de atingir a regra do octeto. As forças dessas ligações são forças colúmbicas, né? Por quê? Porque eu tenho íons positivos e negativos que atraem entre si. Então, é uma interação bastante forte, porque a gente tem aí essa atração coulombiana, né? Essa atração por meio das cargas.
E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter atração e uma organização, né? Já que eu tenho envolvido espécies positivas e negativas, uma não vai poder interagir com a outra de qualquer maneira. Então, ela vai ser regida, essa organização, ela vai ser regida pelas cargas desses elementos, né? E como ela é bastante forte, o que acontece é que a gente tem aí a necessidade de uma energia bastante grande para quebra dessas ligações. Aqui, então, em kJ por mol, e aqui a quantidade elétrica necessária, né? Na verdade, de energia necessária para a quebra. E aí a temperatura de fusão é 801, né? Que também é uma consequência das interações fortes que existem. Então, isso acontece com ovos de magnésio. Então, lembra que o caso mais clássico do sódio e do cloro. Então, o sódio é um elemento metálico e o cloro um elemento não metálico. E aí, o sódio com elétron na última camada, o cloro com 7. Então, a tendência é a doação e recepção. A mesma coisa com o óxido de magnésio. Então, magnésio, um metal da família 2, e o oxigênio, um elemento não metálico da família 16, certo? Então, aqui os exemplos das ligações iônicas. E aí a gente vê que a energia de ligação é alta, né? E, consequentemente, os pontos de fusão e ebulição também são altos. E aí, aquelas características que a gente já conhece, né? Ponto de fusão e ebulição elevados, alta dureza, são frágeis e quebradiços, não são bons condutores de eletricidade nem de calor. Mas quando eles estão na fase líquida ou também disperso em solução aquosa, a gente sabe que ocorre uma dissociação e, consequentemente, então, a liberação de cargas na solução, tornando essa solução condutora, né? Então, lembra que a água não é um bom condutor e que ele se torna um bom condutor quando a ele são adicionados sais. E esses sais, então, se dissociam e ficam com fica com os íons, né, em solução. Depois a ligação covalente. Que a gente também sabe que ela é uma ligação de compartilhamento de elétrons. E que aí fortemente entra a questão da eletronegatividade. Por quê? Porque eu posso ter eu posso ter ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Então, são elétrons que envolvem, são átomos que envolvem compartilhamento, mas que nem sempre esse compartilhamento ele é simétrico, né? Então, parte disso pode ser atraído por um dos núcleos, ou por outro núcleo, ou simplesmente não ser atraído, e aí esse meu par de elétron ele fica exatamente no meio da minha ligação. Então, compartilhamento de elétrons, dois átomos que estão ligados de maneira covalente, contribui cada um, né, com pelo menos um elétron, e os elétrons são compartilhados. Então, aqui também um exemplo da água, que é um exemplo clássico, né, então, da gente ter o compartilhamento dos elétrons do átomo de carbono, sendo compartilhado com 4 átomos de hidrogênio, né? Então, é uma representação esquemática, mas que mostra, então, esses elementos, formando a ligação covalente. Então, no que se baseia a formação dessas ligações é a escala de eletronegatividade de Pauling, né? Então, os elementos mais eletronegativos, eles estão desse lado da tabela periódica, e os elementos menos eletronegativos estão do outro lado. Então, claro que quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os elementos das famílias 1, 2 e até mesmo de transição para os elementos mais eletronegativos, maior vai ser o caráter iônico dessa ligação.
e que eu posso calcular isso em função do próprio tipo de elemento, certo? E aqui uma grande importância dos compostos covalentes é que eles não têm um padrão de valores de pontos de fusão e ebulição, né? Por que ele não tem um padrão? Porque eu tenho compostos que são sólidos, líquidos e gasosos. Então, lembra que quando a gente falou dos metais, os metais, eles são todos sólidos, né? Com exceção do mercúrio, né? Mas, no caso dos covalentes, tem de tudo. Tem sólido, líquido e gasoso. São isolantes térmicos e elétricos, porque eles não conduzem nem calor, nem eletricidade. E a outra questão bastante importante é que essas moléculas, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, elas são organizadas e possuem a geometria definida, né? Então, é possível prever, né, a organização dessas moléculas. Lembrando que o metano é tetraédrico, que a amônia é piramidal, que o benzeno é planar, né, que a glicose ou a frutose, elas obedecem os ângulos dos átomos de carbono, né, de 109 graus para o carbono com ligação simples. E por último, então, a ligação metálica, né, que ocorre entre os elementos metálicos. Então, toda aquela outra parte da tabela periódica, né, que a gente tem os gases nobres, depois os não metais. Então, todos os metais, eles são formados por ligações metálicas, né, que, na verdade, formam substâncias que utilizam esses elementos metálicos, né? Ou então a gente tem as ligas metálicas, que é a mistura de diferentes tipos de metais. Então, esse tipo de ligação ocorre só entre metais. E aí o que acontece é que a gente chama esses metais de cátions metálicos e seus elétrons. Só que a gente fica com os cátions, e aí depois os seus elétrons, eles ficam na forma de uma nuvem eletrônica. Então, quando eu incido um potencial, quando eu faço alguma mudança, o que vai acontecer é que esses elétrons, eles se movimentam de uma maneira padrão, certo? Por isso que os metais, eles são muito condutores de calor e de eletricidade, né? Por quê? Porque ele permite esse deslocamento, vamos dizer assim, dos elétrons, mesmo estando à frente do seu cátion, certo? Então, os elétrons, eles podem ser considerados como permanentes no metal, como um todo, né? Como se formasse a nuvem eletrônica ou um mar de elétrons, que dependendo do tipo de autor, ele se refere isso a nuvem de elétrons ou mar de elétrons, né? Eu gosto mais do nuvem de elétrons, né? Porque eu fico imaginando que como se fosse uma camadinha de algodão ali em cima, né? Tipo algodão bem fofo. E aí o que acontece é que ele não vai como eu vou dizer, o elétron ele vai estar ali dentro daquela trama ali dos algodões, né? E aí, de acordo com o estímulo, ele tem mobilidade total, né? E aí o compartilhamento de elétrons acontece entre os núcleos metálicos que possuem valores iguais de eletronegatividade, né? Por isso que quando eu estou falando do metal cobre, os valores de eletronegatividade são iguais, então não vai ter quem que vai ter a preferência para ficar com aquele elétron, né? Então, normalmente é isso que acontece. E a outra coisa que acontece é que eu posso ter ligações metálicas com diferentes metais, não só um, que é o que acontece com as ligas metálicas, né? Que são misturas de metais. Só que o que acontece? Muitas vezes eu tenho diferença no tamanho do átomo e, consequentemente, altera essa estrutura toda, né? E, na verdade, eu posso ter elementos de tamanhos diferentes que, quando eles vão formar uma liga, eles podem substituir a posição de um determinado elemento, ou ele pode se encaixar, vamos dizer assim, no que a gente chama de espaço intersticial,
que é um espaço em branco que fica na junção das 4 esferas que acabam se tocando. Então, é possível a gente ter diferentes tipos de liga com propriedades diferentes. E aí, a consideração com relação à ligação metálica. Que eu acabei comentando, que os fatos dos elétrons estarem deslocados, né, explica porque os metais são bons condutores tanto de calor quanto de eletricidade. E quando um pedaço de metal é submetido à pressão externa, os cátions metálicos podem escorregar uns aos outros, né, devido à camada de elétron que os separa. O metal pode se deformar sem quebrar, e isso explica a propriedade de maleabilidade e ductibilidade desses metais. Certo? E as características, né? Então, geralmente são sólidos, com ponto de fusão e ebulição altos, né? São densos, brilhantes, maleáveis, bons condutores. Os elétrons não são localizados, né? Então, ferro, sódio, ligas metálicas, ouro. Então, por isso que todos os metais possuem essa característica de ser bom condutor de eletricidade e calor, né? Porque todos eles possuem elétrons livres. O que acontece é que uns são mais condutores e outros menos condutores. Mas o que acontece é que todos eles são condutores, né? Então, a maioria dos metais que conhecemos não são puros, né? Então, são ligas metálicas. A liga é uma solução sólida obtida dissolvendo-se um metal em outro metal, geralmente quando são fundidos. E as ligas apresentam propriedades físico-químicas diferentes dos metais originais. Então, por isso, uma gama enorme de estudos de ligas metálicas, porque o que se busca é conhecer esses materiais separadamente, e quando eles são misturados, eles acabam melhorando, ou até mesmo, em alguns casos, piorando a propriedade de determinados materiais. Então, um exemplo muito bacana é o aço, né? Então, a gente sabe que existe diferentes tipos de aço, e de acordo com o metal que é colocado junto com o ferro, ele vai trazer características diferentes. Por isso que existem aços para os mais variados fins, que é em função da sua própria composição, certo? Então, pessoal, aqui a gente apresentou a estrutura e as ligações que regem o comportamento dos materiais sólidos, vamos dizer assim. Que, na verdade, rege também dos líquidos e dos gases, né? Mas aqui o nosso foco principal é com relação aos materiais sólidos, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação? Isso tudo é uma revisão, né? Alguma dúvida? Não? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Então, feito isso, pessoal, sabendo como que os átomos se ligam uns com os outros, o que vai acontecer é que depois que eu tenho a formação desse ligamento, né, de um átomo com o outro, para gerar as ligações químicas e gerar a substância, né, porque lembra que todos os elementos que fazem ligação química, eles não existem sozinhos, né, eles não existem em uma única forma. Então, quando eu coloco lá o ferro, na verdade, eu escrevo numa equação ferro, já está subentendido que ele não é só um ferro, né? Eles são vários ferros, né? E então, quando a gente tratou aqui também, eu falo dos metais e das ligas metálicas, lembrando que eles estão na forma não iônica. Quando eles sofrem oxidação ou redução, espécies, né, que sofrem redução ou oxidação, elas já não são mais sólidas, porque daí o que vai acontecer é que ela vai estar num determinado meio, né? A maioria das vezes num meio aquoso. Pode acontecer de estar
no meio sólido, que me ocorreu aqui no caso do ferro. Né? Então, o ferro se combina com o oxigênio do ar e forma o óxido de ferro, que a gente conhece que é a ferrugem. Então, ele gerou um novo produto aí, uma nova substância sólida, certo? Iônica. Né? Então, eu tinha o ferro metálico, que era ferro zero, né? NOx zero, que reagiu com o OH- da água e formou o hidróxido de ferro, que depois formou o óxido de ferro, que é iônico. Mas quando a gente fala das ligações metálicas, eu não estou falando dos metais na forma iônica, eu estou falando dos metais na forma metálica, certo? Porque quando esses metais eles se transformam em iônicos, eles já não formam mais ligações metálicas, eles vão formar ligações, na maioria das vezes, ligações covalentes, certo? Ou, em alguns casos, iônica, né? Na verdade, a maioria dos casos, ele forma ligações iônicas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir o outro arquivo. Um minutinho que eu vou fechar aqui. Se tivesse com o microfone aberto, vocês estavam me ouvindo, né? Pessoal, o microfone estava fechado. Vocês enxergam essa segunda apresentação? Sim. Certo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando então a gente fala de estrutura de sólidos, a gente tem várias formas desses sólidos estarem organizados, né? Então, a gente fala sobre sólidos cristalinos, né? Que esses sólidos cristalinos são aqueles que eles possuem uma determinada organização. Alguém pode me dar um exemplo de algum sólido cristalino? Diamante. Tá, outro. Um iônico, para ficar mais fácil. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Como que eu sei que ele é cristalino? Como que eu sei que ele é cristalino? Tem que ter uma estrutura interna cristalina, os átomos organizados. Sim, mas como que macroscopicamente eu sei que ele é cristalino?
Alguém já viu um grãozinho de sal, pessoal? Pela geometria? Geometria, né? O que que acontece? O grão ali do cloreto de sódio, pessoal, se vocês pegarem ele na mão, ele tem brilho. Então, isso já é um indicativo de uma estrutura cristalina, né? Uma parte macroscópica. Se vocês repararem bem nesse grãozinho do cloreto de sódio, pode até aumentar com uma lupa, vocês vão ver que ele tem uma estrutura cúbica. Então, que isso vem dessa organização atômica, né, em função das ligações químicas. E aí, se eu fizer um crescimento de cristal, pessoal, esse cubo, microcubo, né, esse mini cubo de cloreto de sódio, ele fica um cubo grande, macroscópico. Então, não sei se alguém já fez aquele experimento de Jardim das Pedras. Já viram isso? Aparece bastante em feira de ciências. Seria um experimento que a gente faz uma solução saturada, né? Isso, Aí depois coloca um barbante dentro da solução, né? Porque ela está isso, saturada, aí ele acaba cristalizando no isso. barbante. Eu já vi, Aham. já vi, mas fazer não. Então, acontece isso. Na verdade, a gente pode fazer isso com cloreto de sódio, a gente pode fazer isso com sulfato de cobre, a gente pode fazer isso com soluções de níquel, que a gente percebe aí ao longo no barbante, né, ou naquela semente que a gente coloca ali, que com o tempo ele vai formando a estrutura de dentro para fora, né? Então ele vai se organizando e vai aumentando o tamanho desse cristal. E aí a gente consegue perceber como que é a estrutura geométrica de cada um dos sais. Então, no caso do cloreto de sódio, a estrutura dele é uma estrutura cúbica. E em função de todo esse processo de cristalização. Mas que não é... Eu falei que eu queria um exemplo de composto iônico, mas na verdade essa estrutura ela pode acontecer com todos os materiais, certo? Então, o que que a gente tem? Que quando eu falo em sólidos cristalinos, segundo as ligações, né, a gente sabe que tem os sólidos metálicos, que são aqueles que a gente acabou de ver, que constituem de cátions mantidos unidos por um mar de elétrons, né, uma nuvem de elétrons, os iônicos construídos pela atração mútua de cátions e ânions, os sólidos reticulares, que constituem de átomos ligados ao seu vizinho covalentemente através do sólido. Então, é como se eu tivesse uma invasão de uma espécie ali. E os sólidos moleculares, que é o conjunto de moléculas discretas mantidas por forças intermoleculares. Então, os dois extremos são os sólidos iônicos, que são mantidos por meio de atração de carga positiva e negativa. E no caso de sólidos moleculares, a união entre eles se dá por essas forças intermoleculares, que a gente já conhece também, que são as forças de Van der Waals, as pontes de hidrogênio, né, que mantêm aí esses elementos juntos. Então, aqui, muitos dos sólidos à nossa volta são iônicos, né? Então, eu tenho aqui o cloreto de césio, o sulfeto de zinco, o fluoreto de cálcio, que também, pessoal, de acordo com a estrutura cristalina deles, eles apresentam cores variadas. E aqui mostra, então, a organização desses cátions e ânions, né? Então, um dos elementos é o que está pretinho aqui dentro, e depois, dentro de uma geometria específica, a gente tem os ânions envolvidos. A mesma coisa aqui do césio e a mesma coisa aqui do fluoreto de cálcio, certo? Mesmo eles estando dentro de uma representação aqui do cubo, né, com os cátions e do ânion, lembra que eles são eletricamente neutros, em função da proporção de cátion e ânion, certo? Então, os sólidos iônicos são modelados por esferas de raios diferentes e de cargas opostas, que é o que a gente já sabe. Então, aqui no caso do cloreto de sódio, então não sei se dá para vocês perceberem aqui que ele não é agulhado, né? Ele é meio chapadinho,
porque, na verdade, isso é proveniente da estrutura cúbica dele. E aí, como que está a organização disso? Mesmo o cloro e o sódio tendo raios diferentes, a interação entre eles ocorre, né? Então, aqui a representação do átomo de sódio e no entorno dele o átomo de cloro. Então, veja que em cada átomo de sódio eu tenho uma quantidade máxima de cloro que está no entorno dele, em função da própria carga efetiva, né? E em função também do tamanho do átomo. Que, em alguns casos, a gente diz que há impedimentos elostéricos, né? O que é esse impedimento? É que o volume impede de entrar, né? Então, um exemplo ridículo, né? Mas um elefante passa por uma fechadura? Ele não passa, porque a gente tem um impedimento elostérico ali, né? De o tamanho não se adequa. E pode acontecer também da combinação de determinados elementos que há um impedimento de formação em função das diferenças do tamanho dos átomos. Aqui é a mesma figura. Então, quando a gente fala dos compostos iônicos, a gente sabe que tem uma classe aí dos materiais cerâmicos que são compostos iônicos. Então, os sólidos cerâmicos, eles são provenientes desses materiais iônicos, que é uma das grandes classes dos materiais. Então, os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos, compostos por metal e não metal. As ligações interatômicas são iônicas, né? Algumas com um caráter levemente covalente, né? E a cerâmica, ela é originária do nome cerâmicos, que significa material queimado, né? Que são propriedades obtidas por meio de tratamento térmico. Mas a gente não pode esquecer que a matéria-prima que originou o material cerâmico hoje, que tem milhares de funções, foi a argila. Então, quando a gente fala em material cerâmico, o que acontece é que a cerâmica é argila passada por um tratamento de queima ou um tratamento térmico, certo? E aqui os exemplos, né? Então, todos esses compostos iônicos, e aqui no caso, então, as argilas, diferentes tipos de argila, e depois o modo de manuseio delas, e aqui alguns produtos, desde o mais rústico, né, que é o tijolo, até cerâmicas mais sofisticadas, vamos dizer assim. As aplicações são muitas, né? Então, eletrônica, computador, comunicação, aeroespacial e outros tipos de indústria, né? Então, lembrando que muitos materiais cerâmicos, eles são semicondutores e eles acabam tendo aplicações muito distintas e muito nobres, né? Em muitas indústrias. Cerâmicas são isolantes e cerâmicas são isolantes, né? Quando a gente pensa em eletricidade e calor, e são resistentes a altas temperaturas e ambiente rústico, né? Lembra que nós conversamos que é em função dessa própria presença de cátions e ânions que impede essa passagem, tanto de calor como de eletricidade. Elas são duras e frágeis, né, como consequência aí dessa atração iônica entre cátion e ânion, e claro que elas possuem um comportamento como um composto iônico, que é o que elas são, né? E aí, como que é a estrutura, então, desses materiais cerâmicos? Que é isso que me interessa, né? De saber como que é essa estrutura, né? Então, a gente já viu que ela é composta por íons carregados, só que a somatória disso faz com que ele seja eletricamente neutro. Então, embora ele seja formado por íons carregados eletricamente, quando a gente soma esses íons para formar a cerâmica, ele é neutro, né?
Então, formam os íons em função da própria formação da ligação que envolve doação e recepção de elétrons, né? Eu posso ter desde compostos mais simples, mas até estruturas mais complexas que são formadas por mais de 2 elementos. E que hoje, pessoal, muitos grupos de pesquisa visam alterar a estrutura de um determinado material para melhorar uma determinada propriedade, ou fazer ensaios para melhorar algumas propriedades. Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Nessa estrutura aqui de cloreto de césio, sulfeto de zinco e o cloreto de cálcio, tem alguns estudos, por exemplo, que visam tirar um flúor, por exemplo, e colocar um bromo. Tirar um flúor e colocar um cloro, para ver se essa mudança ela vai mudar em alguma propriedade desse material. Então, no caso desses elementos aqui, desses compostos, a estrutura deles é relativamente simples. Mas eu tenho alguns tipos de alumina, por exemplo, que são óxidos de alumínio, que eles fazem aberrações, né, com a estrutura dos óxidos de alumínio, mas buscando melhora em determinadas propriedades, já que o óxido de alumínio ele é utilizado para muitas coisas. Então, aqui a gente já falou. Né? Então, estruturas complexas, né? Então, até essa possibilidade de trocar determinado cátion ou ânion da própria estrutura e, consequentemente, alterar a estrutura cristalina. E aí, a estrutura cristalina é influenciada por íons que compõem a magnitude da carga elétrica dos íons que compõem o tamanho relativo de cada cátion e ânion. Isso é óbvio, né? Então, que toda a forma da estrutura vai depender do tipo de íon e, claro, de acordo com o tipo do tamanho desses elementos envolvidos. Então, quando a gente fala de estrutura cristalina, pessoal, a gente tem um cristal que ele deve ser eletricamente neutro. Isso, certo, em função aí do que forma aquele composto iônico, né? Que vamos pensar no material cerâmico como composto iônico, né? Então, o quanto de elementos que gera aquele material iônico e que ele é neutro, né? Então, ele é eletricamente neutro em função desse balanço de cargas positivas e negativas. E a relação dos tamanhos dos raios iônicos que existem, do cátion e do ânion. Então, quando os cátions são menores que o ânion, a relação de cátion e ânion é menor que 1. E aí, com isso, entra também o conceito de número de coordenação, que, na verdade, é o número de vizinhos aniônicos mais próximos ao cátion, que isso é dada em algo relacionado com a razão entre os raios atômicos de cátion e ânion, certo? Então, o que a gente vai ter? Lembra do número de coordenação lá da química inorgânica 2, né? Então, o número de coordenação. Então, o quanto que o meu cátion vai poder estar rodeado de ânions, né? Numa linguagem bem simples assim, que os cristalográficos não nos ouçam, né? Então, o que a gente tem? Se ele tem o número de coordenação 2, é porque a relação dos raios atômicos de cátion e ânion for menor que 0,155. O número de coordenação 3, ele vai ter uma relação aqui de 0,155 menos 0,225. Que aí, pessoal, é o modo de agrupamento dele, né? Então, veja que eu tenho o meu elemento menor, e aí ele sendo tocado por 3 outros, né? O 4, que vai ter uma outra relação atômica, e aí ele permite, então, ser tocado por 3. Então, veja que cada cátion, né, no centro de um octaedro vai estar circulado por 6, né? No caso, quando eu tenho número de coordenação, que eu não tenho uma figura aqui.
se ele tem número de coordenação 8, ele vai, o elemento central, ele vai ser tocado por outros elementos. Então, assim, gerando as estruturas e a coordenação desses materiais. Então, aqui alguns exemplos, pessoal, do número de coordenação mais comum para os materiais cerâmicos é 4, 5 e 6. E ele coloca a relação do raio, né, do cátion e do ânion. Então, dá até para a gente fazer uma conta para saber em qual desses números de coordenação que ele vai se encaixar. Então, aqui, no caso, o raio iônico dos cátions, né? Então, alumínio, bário, cálcio, ferro 2, ferro 3, magnésio mais 2 e o silício mais 4. Né? Então, veja que a gente tem uma variação bastante significativa desses elementos. Claro que cada um é um, né? Só no caso bário e cálcio, que são da família 2, depois o ferro mais 2 e o ferro mais 3, né? Que é o mesmo íon, e magnésio, que também é da família 2, mas a gente vê aqui que ele possui um raio iônico menor. E no caso, os ânions, né? Então, bromo, cloro, flúor, iodo, oxigênio e enxofre, e os raios iônicos de cada um deles. Então, bromo, cloro, flúor e iodo, que são halogênios, né? Então, a gente tem uma relação aí de diminuição, né? A ordem seria iodo, bromo, cloro e flúor. Então, porque a gente está aumentando o número atômico e a gente está aumentando o raio iônico. E depois aqui do oxigênio e do enxofre também, que são dois elementos da mesma família da tabela periódica. E aí a gente vê o comportamento, então, do raio iônico, que também aumentou o número atômico, aumentou o raio iônico desses elementos. E o que ele pode formar? Né? Então, o tipo de estrutura cristalina. Né? Então, posso ter números iguais de cátions e ânions, que é o caso desses mais comuns, né? Então, cloreto de sódio, óxido de magnésio, sulfeto de manganês, fluoreto de lítio, sulfeto de zinco, cloreto de césio. Posso ter o do tipo AMXP, né? Que cargas de cátions e ânions são diferentes, e M e P são diferentes de 1, né? Qualquer um dos dois. Então, por isso que é cálcio, o fluoreto de cálcio, o óxido de urânio, o óxido de... Acho que não é plutônio, acho que é plutônio, pessoal. Né? De plutônio, vamos colocar aí. Depois, eu tenho estruturas em que eu tenho mais de um cátion, né? Então, que lá no ensino médio e na química geral 1 a gente chamou de sais mistos, né? Então, eu tenho o óxido gerado por bário e titânio. Tenho o óxido gerado por zircônio e silício. Tenho o óxido formado por estrôncio e estanho. Então, que ele vai ter uma estrutura geométrica diferenciada. E tem o espinélio, que ele é muito, muito, muito estudado, né? Que acho que eu nem sei se eu falei para vocês que uma vez eu participei de uma banca, né? E era sobre espinélio. Só que aí eu tive que estudar, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de espinélio. E aí a banca tinha uma pessoa que tinha feito cristalografia e tinha um químico analítico, que era o orientador, e eu, né? Só que o objetivo era estudar o espinélio como um catalisador para a síntese de biodiesel. E aí eles mexiam com esse espinélio e com a estrutura dele, né? Que na verdade o espinélio é uma estrutura e ela pode ser formada por diferentes tipos de elementos, mas eles visavam, né, pegar um simples espinélio, né? Porque o espinélio ele tem a estrutura, ele é uma alumina, né? Que é o óxido de alumínio, e aquilo que eu falei para vocês é inserido ali um metal diferente. E aí então eles trabalhavam com a síntese do espinélio alterado
e aí depois utilizado como um catalisador para biossíntese, e aí depois fazia o estudo analítico de tudo isso para ver se o que eles estavam propondo dava certo, né? Então, o spinelli ele tem muitas aplicações. No caso desse trabalho que eu participei, pessoal, para mim foi muito complicado. O trabalho era bom, tudo, mas para mim foi muito difícil, porque para ele produzir esse spinelli diferente, o negócio ficava lá 24 horas na temperatura de 1000 graus. Acho que eu já comentei isso com vocês. E aí, na verdade, qual que é a vantagem, né? Ali em escala de laboratório, o rendimento era baixíssimo, né? Será que ia ter uma viabilidade industrial? Né? Ah, mas o apelo é produzir um biocomposto, mas o tanto de energia que está sendo gasta não vai compensar, né? Então, tive um olhar para isso, mas o objetivo era de mudar a estrutura cristalina de um espinélio, inserindo diferentes tipos de metal na estrutura da lumina. E aí, quais são essas propriedades mecânicas, né, desses tipos de compostos, né, com coordenações diferentes, com a estrutura cristalina, né? Então, que propriedades trazem, né? Propriedade mecânica, como desvantagem, é a disposição frágil, né, com pouca absorção de energia, porque ele não é condutor de nada. Temperatura ambiente quase sempre se fraturam antes de qualquer deformação plástica possa ocorrer em resposta a uma carga de atração aplicada, né? Então lembra que como eu não tenho aquele escorregar, né, do meu cátio e do meu ânion, eu posso dizer que a estrutura dele ele é rígida, né? O que vai acontecer? Ele não tem uma deformação plástica. O que é deformação plástica? É quando você faz uma força numa espuma, por exemplo, você empurra a espuma e aí quando você deixa de aplicar força, ele volta para o normal. No caso desses materiais cerâmicos, quando você aplica essa força, pessoal, ele não tem essa capacidade de deformação. E aí o que vai acontecer é que ele acaba quebrando, né? Por quê? Porque o cátion e o ânion, eles acabam não escorregando, vamos dizer assim, de um ânion para o outro, né? Não tem essa mobilidade entre os envolvidos. Então, quando a gente aperta, ele não tem a capacidade de esparramar, né? Ele fica ali rígido. E se a força é muito intensa, ele quebra, certo? Tanto que quando se fabrica tijolos, por exemplo, um dos testes que é feito é isso, é de compressão. Quando são construídos, por exemplo, numa construção, que eles vão concretar uma laje. E aí o que eles fazem? Normalmente encomendam o concreto nas concreteiras, e aí essa concreteira ela precisa ter um corpo de prova. Então ela faz testes de compressão para verificar o quanto que aquela peça daquele concreto que foi fabricado, quanto que ele vai aguentar essa compressão, certo? Então eu tenho materiais que são suscetíveis a essa deformação, como a gente vai ver que é o caso dos materiais poliméricos, e outros que não são, que eles quebram, certo? Então, as cerâmicas exibem muito maiores resistências em compressão do que a tração, e elas são geralmente utilizadas em condições de cargas compressivas, dependendo do valor dessa carga. Com relação às propriedades mecânicas, né, a gente continua falando sobre a questão da porosidade, que possui poros. O que é a porosidade? Né? É a presença de poros isolados pequenos e esféricos. E a porosidade é uma relação, né, da redução da área de secção através do qual a carga é aplicada. Agem como concentradores de tensão, porque eu tenho um ar ali dentro, né? E a resistência de muitos materiais cerâmicos decresce exponencialmente com o aumento da porosidade. Que isso acaba sendo meio óbvio, já que como que eu vou falar? A resistência, né? Ela vai decrescer em função do poro.
Por quê? Porque imagina que ali eu tenho como se fossem, tá? Só criatividade aí na cabeça. Como se fossem bolhas mesmo que tivesse dentro. Então, imagina um material com muita bolha interna, ele perde a característica que ele tinha anteriormente, de quando ele não tinha essas bolhas, certo? E aí, os materiais poliméricos, pessoal, mas que eu deixo para a próxima aula. Então, algumas características aí desses materiais cerâmicos são muito importantes para as diferentes utilizações desses materiais, né? Então, na verdade, todas essas propriedades, aqui eu coloquei as propriedades mecânicas, quando eu falar dos polímeros, eu vou falar das propriedades térmicas, né? Porque tudo vai depender também do para que vai ser utilizado aquele tipo de material, né? E aí o estudo e a característica dessas propriedades, elas são importantes. Cada tipo de material cerâmico, por exemplo, ele vai ter uma propriedade mecânica diferente, mas, de uma maneira geral, ele apresenta propriedades semelhantes, certo? Então, por hoje é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês. Na próxima aula a gente fala dos materiais poliméricos, que é uma paixão, né, pela própria versatilidade desses materiais, pela aplicação, né? Tem um problema ecológico aí envolvido em função do próprio tempo de meia-vida deles, da matéria-prima utilizada, mas que é incrível, né, o tanto de aplicação e a quantidade de materiais que existem, materiais poliméricos que existem em função do pouco tempo de estudo sobre eles, né, e o como que esses materiais eles invadiram todo o nosso dia a dia, certo? Então fiquem atentos, pessoal, que eu vou colocar uma atividade para vocês, envolvendo um pouquinho da estrutura cristalina e a parte de material cerâmico, que foi isso. Uma atividade só de fixação de conteúdo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, o pessoal está à disposição. Professor, essa atividade seria um questionário ou como é que seria? Um artiguinho, Natan, mas Ah, sem tá. dificuldade, tá bom? Sem grande dificuldade, certo? Eu já vou colocar hoje já para vocês. Pessoal, com relação, vamos só aproveitar, vou parar a gravação, peraí.